Então, a plataforma aqui, a ferramenta indicar que a gravação teve início. Mas a gente pode... Começou. Ok, colegas, então vamos iniciar a sessão de julgamento do dia 20 de maio de 2021, né, da turma 1201 do CAF, turno da tarde. Nós vamos dar prosseguimento, julgamentos aqui conforme a nossa pauta, dando que a pauta de agora à tarde, né, dia 20 à tarde, começa com item 58, mas nós antecipamos o julgamento dos itens 58 e 59 para amanhã de hoje. Tivemos algum tempo na manhã de hoje, então nós antecipamos os itens 58, 59 e 69. De forma que nós vamos iniciar a sessão. 70 também, presidente. Oi? Ah, não, 59, isso está certo, está certo. E 59. Então, nós vamos iniciar os julgamentos dessa sessão do turno da tarde pelo item 60, já que os 58 e 59 já foram julgados. Ok? Item 60 da pauta, processo da empresa M de Lourdes Paz Barreto Crisóstomo, o recorrente, pelo menos, não sei se é uma empresa de pessoa física, e vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio, assim como todos os outros pautados para agora à tarde. Então, com a palavra, o conselheiro Efigênio para relatar o processo. Obrigado, presidente. Esse processo ele é muito interessante pela própria dinâmica. Ele me fez fazer uma consulta no próprio CARF, questões correlatas, que vai ficar muito claro durante o voto. Vamos lá. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com idade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 1 de 2019, conforme a DE de 2018, e a ciência ocorreu em setembro de 2018. Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, que os débitos inscritos em dívida ativa têm como devedor principal a Agrogiba Alimentos ME e que inexiste razão e ou explicação para a sua inclusão no polo passivo da exigência. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional, em razão de o débito excludente encontrar-se na situação de devedor e o contribuinte figurar como responsável solidário. Então, qual que é a discussão aqui? Aí eu lembrei do Fred, da discussão com os processos que nós tivemos no passado, logo nós tivemos na primeira ou segunda sessão que você participou. Então, ele foi como responsável solidário, né? E aí, cientificada a decisão de primeira instância, o que ele alega em recurso voluntário? Ele reitera a alegação apresentada, né, de que não é devedora, né, de que não é devedor do débito excludente, seja na condição de contribuinte, seja ou de responsável. Portanto, ele não se sujeita à sanção administrativa imposta de forma coercitiva. Trata-se de sanção política, que implique negativo de direito ao exercício da atividade econômica e empresarial. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário. E esse é o relatório, presidente, já passo ao voto. Então, o relatório, o recurso voluntário atende aos pressupostos, né? Eu dele conheço e passo a análise. Então, o ato de exclusão, né, indicou a existência de débitos inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional, com idade não suspensa, e assentou que ele teria 30 dias, né? Aí eu transcrevo a legislação. Aí que não ponto. A recorrente alega não ser devedora do débito excludente, seja na condição de contribuinte ou de responsável, né? Só que os fatos elencados no processo, esse final 2007-82, apontam em direção diametralmente oposta. Vejamos, nos autos desse processo que eu estou citando aí, apurou-se o quê? Interposição fraudulenta. Crisóstomo e Barreto, CNPJ, que é o mesmo do contribuinte, que é o nome fantasia, né, desse contribuinte que nós estamos julgando. E ele consta como responsável solidário e, inclusive, apresentou recurso voluntário contra a impugnação da própria responsabilidade. Então, o que aconteceu? Lá atrás, e aí eu coloco as datas, em sessão em 2015, que o CARF julgou. Esse contribuinte, houve um processo de interposição fraudulenta e ele foi considerado responsável solidário,
né? Tudo nesse processo do CARF. E aqui, eu trago a colação, eu colo aos autos, né? Aliás, nesse voto, a própria decisão no processo em que foi tratada a responsabilidade dele indeferida, ou seja, foi mantida a responsabilidade dele. E aqui, eu cito um ponto que está em negrito aqui, só da decisão da DRJ, do próprio CARF, nesse outro processo. Corrobora a existência de terceira pessoa, o comprovante de recolhimento antecipado de ICMS efetuado por Jonas Crisóstomos, onde figuram como cliente a empresa Crisóstomo e Barreto Limitada, comprovada a interposição fraudulenta e a inexistência de mercadorias em estoque. Isso aqui é só para mostrar em qual processo que ele foi considerado como responsável solidário, impugnou essa responsabilização solidária lá atrás e ela foi mantida, inclusive, pelo CARF. Né? E aqui os sujeitos passivos foram notificados do acordo de primeira instância nas seguintes datas. E aqui eu coloco as datas. Lá, olha o Crisóstomo Barreto aí. Estou nas folhas 4. Em 17 de julho de 2012, que ele foi certificado. Então, no final dessa minha transcrição, acima do item 10, no que tange a sujeição passiva, ao contrário do alegado pela defesa, existem provas irrefutáveis da participação de Jonas Crisóstomo e de Crisóstomo e Barroso nas irregularidades apontadas. Com esses fundamentos, votam se de negar provimento ao recurso para manter o acordo recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. E aí, agora, retomando as minhas palavras, o item 10. Posteriormente, ao final da discussão administrativa no CARF, o débito do referido processo foi inscrito na Procuradoria da Fazenda Nacional em 2017. Em 2018, a recorrente foi excluída do Simples, em razão de o débito ainda estar exigível. Portanto, não procede o argumento da recorrente de que desconhece a causa da imputação de sua responsabilidade. Também não procede a alegação de tratar-se de sanção política, que implica em negativo de direito ao exercício da atividade econômica e empresarial, porquanto a exclusão no caso e análise está prevista em lei. Pensar de forma contrária seria considerar tal lei inconstitucional, o que é vedada por este CARF. Aí eu cito o 26A do decreto, do PAF, e a súmula 2. Bom, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do simples. Então, eu conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, Efigênia. A palavra fica aberta para debates. Sem debates. Jefferson. Não vou discutir, não. Efigênia, você fez uma pesquisa externa para descobrir essas informações aí? Sim, nesse voto do CARF, porque eu falei, não é possível. Inclusive, eu acharia de bom grado que a própria Receita, quando ela fizesse esse tipo de exclusão, ela juntasse aos autos da exclusão o termo de responsabilidade, entendeu? De responsabilização solidária. Porque aí, esse processo, eu verifico quais os processos que nesse contribuinte. Eu vou verificar. Coloquei lá na página do CARF e verifiquei esse processo. E é exatamente a responsabilidade solidária. E que ele alega não conhecer. Então, isso só para a gente, quando o contribuinte vem alegando, porque quando se faz essa responsabilização solidária, principalmente na PFN, e eu tenho verificado isso, tem uma portaria que é obrigatória. Eu tenho que ter elementos para imputar aquela responsabilidade solidária. Se não tiver, ela não prossegue. Então, quando consta aquela responsabilização solidária, aquilo o contribuinte já foi notificado, exatamente. Porém, qual que é a falha que às vezes a gente se depara? Que isso não consta dos autos de exclusão do simples. Esse talvez seja o grande problema, né? E aí, nesse caso, eu verifiquei esse acordo aí que, né, traz isso de forma bem clara. Mas, Efigênio, foi até bom o Jefferson levantar essa dúvida. Eu estou ouvindo, eu não consigo ouvir. Alô? Agora sim. Melhorou? Melhorou? Tá. Sim. Não, foi excelente o Jefferson levantar essa dúvida, porque eu estava nessa mesma linha. Eu não conseguia, tive um probleminha aqui, não conseguia abrir aqui o processo, mas
Bom, o ato de exclusão, né, vinha os débitos inscritos, vinha o número da inscrição. Pelo número de inscrição, não vi os autos, né, mas normalmente pela DDA está atrelado o processo administrativo onde estão os débitos. Sim, sim. A pesquisa que você fez foi pela DDA, você foi no processo administrativo, o processo administrativo foi lá? Não. Você pesquisou no CARF em relação ao nome do contribuinte? Aí pelo CNPJ, eu acho que tinha um acordo vinculado a ele. É porque é o seguinte, o que nós já enfrentamos aqui, Sérgio? Por isso que eu falei do Fred, porque essa discussão ela surgiu uma vez, é o seguinte, mas será que foi dado ao contribuinte a opção de se defender lá no passado da responsabilidade solidária? Será que ele está sabendo? Porque a alegação dele, pode ver que ele não questiona os débitos. Esse débito não é meu, eu não conheço, eu não sei. Entendeu? E aí o seguinte, só que esse débito é de responsabilidade solidária. Digamos que esse contribuinte não tivesse sido notificado, ele não soubesse que havia uma imputação de responsabilidade solidária. E aí eu taquei exatamente isso. Olha, você está faltando com a verdade porque você, inclusive, impugnou a própria responsabilização solidária. Entendeu? Então, nesse processo aqui, foi lá em 2012. Né? Então, isso é mera consequência. Aí, o questionamento, o ponto que eu levantei, e eu quis trazer isso, porque isso mata a discussão, porque o débito está inscrito. A dúvida que poderia pairar é se ele se manifestou. Será que ele sabia que ele estava sendo responsabilidade solidariamente? Sim. Eu busquei nesse processo. Mas no processo anterior, né, simples, somente. Você fez a conexão com o nosso debate naquele outro processo. Exatamente. Havia dúvida razoável, a meu ver. Você levantou, exatamente. E aqui foi bom, Fred. Só para trazer aqui a importância disso que o FGN contextualizar. Exatamente. Em alguns casos, a dúvida persiste. Sim, né? Sim. Foi o que persistiu naquele outro debate, não lembro exatamente quando, mas de fato, agora puxei pela memória e faz sentido. Mas nesse caso aqui, me parece estar em controverso que isso fora debatido outrora. Exatamente. Porque eu trouxe essa decisão. Exatamente. Aí ficou claro, entendeu? Porque no anterior, Sérgio, o que aconteceu? No processo, consta lá na dívida ativa, entendeu? E consta ele como responsável solidário. O que foi suscitado é o seguinte, mas será que ele teve oportunidade de se defender? Será que essa responsabilização é correta? E tal? Muitas vezes é redirecionado na própria PFN. Isso. Para eliminar essa discussão, eu já trouxe isso. Sim. Ok, vou dar a palavra a Gisele. Gisele, pediu a palavra, depois E eu não lembro, a gente teve alguns casos até de minha relatoria e de outros, que essa questão da responsabilidade foi trazida a decisão, por exemplo, o judicial excluindo a responsabilidade. Teve uma série de incidentes, tá, Sérgio? Por exemplo, essa questão da exclusão do polo passivo, do próprio contribuinte não trazer absolutamente nada, como foi esse caso. Aí o Efigênio fez a busca e isso acabou corroborando. Talvez se ele não tivesse buscado esses elementos adicionais para estancar a dúvida, poderia até gerar eventual diligência, como num dos meus casos que a gente não tinha, que envolvia, não sei se vocês lembram, o patrimônio da União e outras coisas, que a gente não tinha como responder se o solidário estava ou não ciente de toda essa questão da cobrança. Mas aqui o Efigênio acabou resolvendo o problema. E às vezes a gente acaba se socorrendo mesmo dessa busca a processos dos mesmos contribuintes ou partes no próprio CARF, porque numa situação como essa resolve, né? E é um sistema público. Então, tudo que é público, qualquer parte tem a vocação de acessar, eu acho que ajuda muito aí também a resolver, só isso. Ok. Tinha pedido a palavra, depois o Jefferson. A questão aqui da responsabilidade foi trazida quer dizer, não foi bem trazida pelo contribuinte, foi trazida pela, digamos, uma investigação que o relator fez, né? Então, assim, no momento, a responsabilidade é fundamento de qualquer ato do processo, certo? O contribuinte diz assim, não, mas eu não tenho nada a ver com essa exigência, certo? Mas consta a dívida nos sistemas, lá na base de dados da Receita, e o autor foi buscar a origem disso para ver de onde veio, já que o contribuinte disse que não tem nenhuma relação com isso, né? Então, assim, o contribuinte
usou uma estratégia de defesa evasiva, na minha opinião, foi suprida aí pelo relator. Esse caso é bem assim, diferente daqueles outros que a gente discutiu muito, porque lá a responsabilidade tributária foi direcionada pela PFN já no processo de execução, né? Se eu bem me recordo. E aí o contribuinte, né, ele não teve a oportunidade de se defender administrativamente, né, daquela responsabilidade tributária. O que é diferente é que ele participou do processo administrativo, né, e, inclusive, recorrendo, né, inclusive contestando, com decisões até o CARF. Então, aqui, eu acho que o relator demonstrou uma competência que o argumento do contribuinte não corresponde aos fatos. Não corresponde acho que é a minha opinião. Jefferson, você achou, não? Basicamente, era mais ou menos isso que eu ia falar também. Talvez, se o processo estivesse em discussão ainda, né, poderia haver alguma controvérsia, né, suspensa e tal, mas já com decisão final do CARF, né, acho que não tem muito o que fazer. Fred? Não, eu até agradeço a intervenção corretíssima do conselheiro Efigênio de trazer isso, conselheiro, até para me dar certeza da conclusão que eu cheguei no outro processo. Sim, no outro processo. Eu pensei foi isso mesmo. Ao contrário do senso. Ao contrário do senso, né? Veja, no outro processo, existia razoável de que o contribuinte não teve a oportunidade de questionar a corresponsabilidade, né, tributária, que levou às consequências daquele outro processo. Razão pela qual, como não houve essa oportunidade, não sei se foi o entendimento da turma, mas era o meu, no sentido de desvinculá-lo da consequência jurídica daquele processo. Nesse caso é a mesma coisa. Só que aqui, o contribuinte que poderia colocar a mesma dúvida razoável, ou qualquer conselheiro poderia colocar a dúvida razoável, mas a diligência correta do conselheiro relator sequer permite que isso seja controvertido, porque está objetivado. Está muito objetivado. E quando está objetivado, aí não me causa dor nenhuma, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a responsabilidade que cabe ao contribuinte recorrente vincula ele à exclusão do simples. Então, da aplicação. Aqui, utilizando a expressão que desde de anteontem a gente vem utilizando, é o cara crachá, literalmente. Mas foi isso que eu pensei. O cara crachá que não causa dor. O cara crachá nunca causa dor. Mas quando tem uma dúvida razoável em torno dele, né, quando a fotografia está desbotada desse crachá, aí a gente pode dizer que não é a mesma situação. Então, nesse caso aqui, agradeço, Efigênio, tá? Porque aqui... a gente vai entendendo, né, quais os pontos, o que gera... Então, e aqui é o seguinte, até como a gente conversa muito, questão de transparência, você já traz aqueles pontos e deixa claro, até para se sentir confortável, para acompanhar ou para discordar. Ó, a controvérsia, a discussão de declaração de divergência é esse ponto, e fica à vontade. Né? Ok. O Gerson pediu a palavra? Eu só queria tirar uma dúvida. Frigênio, o que te levantou o alerta em relação a esse caso? Isso. Primeiro que ele falou que não tinha nada a ver com a situação. Eu falei, não é possível que... Porque, como eu falei no início, na PFN, quando você inclui um contribuinte como responsável, você tem uma portaria que regulamenta, você tem que estar cientificado. E, junto a isso, eu lembrei da discussão que nós tivemos na sala de aula, que nós tivemos naquela sessão. Eu falei, se eu não trouxer esses elementos, vai suscitar dúvida e a discussão vai se prolongar. A discussão está acontecendo aqui agora, só que com a questão fechada. Isso. Entendeu? Talvez, se não tivéssemos tido aquela discussão, talvez eu me aprofundaria. Né? Aí, portanto, colegiada da discussão. Se me permite, Efigênio, só colocar um parênteses, porque a gente teria que partir, Jefferson, do pressuposto de que, estando inscrito em dívida ativa, certo? Não há dúvida da corresponsabilidade. Essa é uma tese. Naquela oportunidade, a gente diz assim, opa, se o contribuinte controverte essa dúvida de que não teve participação, não tem por que eu presumir isso. Eu acho que não sei se fui eu, foi a Gisele que puxou isso, e eu sinceramente não lembro, Efigênio, se você puder até lembrar qual foi o resultado do julgamento,
Se foi reconhecer a tua responsabilidade. Não foi até vencido, você acabou sendo vencido, mas a discussão foi essa. No final, a gente entendeu que, apesar de ter um nome lá escrito em dívida ativa e tal, mas você manteve-se firme. E eu entendi o seu posicionamento. Tanto que isso que entendi e que isso me provocou que hoje eu trouxe de forma diferente, entendeu? Serve até como recomendação, não sei se isso chega, essa recomendação, de que, de fato, isso deva ser juntado desde a origem. Foi o que eu falei no início do voto. Para permitir a gente olhar essa fotografia e saber se, enfim, se a pessoa teve a oportunidade. Uhum. Foi como eu disse naquela época, ora, é razoável que a gente presuma que a inscrição em dívida ativa tenha passado pelas fases anteriores, conectando aquilo ao contribuinte. Ok, eu não tenho. É possível que essa seja a regra, mas havendo a possibilidade de exceção, na dúvida, eu duvido. Então, o que foi que o conselheiro Efigênio fez? Na hora que foi relatar, lembrou dessa dúvida e disse: eu não vou permitir eu vou espancar essa dúvida como dúvida, eu já vou levar, né, o cara crachá para a sessão, razão pela qual eu já adiantando aqui voto com relator. Ok. Gisele? E naqueles casos, gente, teve um que o contribuinte falava da execução fiscal e ação judicial, e aí não tinha dúvida que a gente precisava de uma decisão judicial excluindo do polo passivo, e outro que ele simplesmente alegava que ele não tinha sido incluído. Nesse outro que ele não tinha sido incluído, a gente sempre suscita, porque na prática a PGFN por anos, e é uma briga dos contribuintes com a PGFN, não com a Receita, que ela incluía diretamente os solidários na inscrição em dívida ativa, sem antes a Receita Federal ter essa provocação, inclusive para fins de contagem, de prescrição intercorrente, prescrição propriamente dita. Então, essa celeuma, principalmente nos processos antigos, tá, gente? O Efigênio fez bem, realmente, de ter verificado. E tem que verificar quando é possível. Quando não for possível, e o contribuinte controverso, eu acho que sim, cabe uma diligência nessa linha que eu estava falando. Por quê? No fundo, a gente evidencia, em termos práticos, várias situações que a PGFN escreve e a Receita, no passado, sequer controverteu a responsabilidade através do respectivo termo de sujeição. Então, era só uma ponderação, porque isso não é exceção, tá? Infelizmente, em determinado período, principalmente na época de 95 até 2005, isso foi bem complicado. A PGFN ia diretamente, a Receita não tinha tantos termos, pelo menos assim, do que me consta. E aí a gente acaba evidenciando isso aqui também. Então, é só isso, mas é um cuidado que tem que ter mesmo. Ok, eu só queria fazer uma observação, assim, em relação a essa observação, deveria constar dos autos. Eu creio que isso não é possível, porque a gente está falando de exclusão simples, como é que surge essa exclusão? É um batimento. Né? Olha, vai lá no cadastro do contribuinte, ele é do simples, vai lá na situação fiscal dele, ele está devendo, entende? E já sai a intimação, né? Dali, entende? Então, essa possibilidade só pode surgir durante o processo, em que o contribuinte vai alegar alguma coisa, que a DRJ vai analisar a alegação e vai fazer pesquisa, ou a gente aqui. Entende? Então, assim, a gente não dá para exigir esse requisito aí no processo, pela própria origem dele. Né? Acho que isso faz parte do esforço mesmo da análise do processo. E com relação a esse redirecionamento que era feito pela PFN, isso já faz bastante tempo, né? A Receita Federal fez um esforço considerável, fez um grupo de trabalho, né, e saiu uma nota desse grupo de trabalho dizendo assim, não, o fiscal tem que apontar já na autorização, certo? Que foi um movimento duro, porque foi contra até uma cultura da Receita Federal. O fiscal na época, a fiscalização na época não queria fazer a responsabilização tributária. Não quis, né? Não queria se envolver com isso, não. Então, foi um movimento até teve que ir até contra a cultura da Receita Federal, então tanto é que aí mudou-se até os sistemas que geram o auto de infração, né, que antes não tinha espaço para responsável, tinha que fazer um tema à parte, agora não, já está no próprio auto de infração, a responsabilização, né, o registro da responsabilização tributária, entende? Então, a Receita já mudou isso, já faz já há algum tempo, né? Claro que a gente está aqui com processos de 20 anos, né?
Então, a gente ainda pega algumas coisas, né? Mas é só para esclarecer isso daí. Fred. Presidente, só para colocar também como... está dentro do contexto, mas só para consolidar que esse é o caminho que o presidente Nilson acabou de falar, de estar documentado de todas as formas possíveis, mas para que vocês tenham ideia, em algumas procuradorias, não da Fazenda, aí são procuradorias na área estadual e municipal, é o contrário. É o contrário. Vou dar um exemplo aqui do Estado do Ceará, certo? E não é uma crítica, é uma constatação. A corresponsabilidade, ela não passa por nada disso que a gente está falando. Ela é normatizada para ser só depois do processo administrativo. Ou seja, então, na época que eu estava conselheiro do CONAT, que é o órgão aqui na área da CNS, imagine uma grande companhia, escolhi qualquer uma delas, que tem uma auto-infração de CMS aqui, e os sócios... então, como é que vem no auto-infração? Não vem nada de corresponsabilidade, não vem indicação prática de nada, só vem dizendo o nome dos sócios. E aí os sócios, baseados naquela informação, controvertem a corresponsabilidade. Por quê? Porque não querem o nome deles vinculado depois. E aí, qual é a orientação normativa aqui? Não conhecer o recurso. Olha que coisa. Eu sempre fui voto vencido no CONAT, Efigênio, porque eu dava conhecimento aos recursos, que aqui se chama recurso ordinário, aos recursos do contribuinte e dos sócios, mas sempre fui voto vencido. Por quê? Porque aqui a prerrogativa é exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, que faz essa análise de mérito já depois de constituído a auto-infração. E aí a litigiosidade chega no Poder Judiciário, que acaba descambando ou excluir os sócios quase que em 100% dos casos. No caso da Receita... tudo. mas no caso aqui da Receita Federal, ela já teve essa época controvertida e, para evitar isso, tem que estar objetivado. E por isso que esse tipo de processo que nós estamos analisando demanda, aí reiterando o que disse lá e que estou dizendo aqui, demanda que, se o contribuinte controverter e não tiver a comprovação no processo ou com o relator de algo que vincule a algo aquele contribuinte ao processo anterior, a meu ver, e a gente vai ter a oportunidade de julgar, não sei se agora à tarde ou não, mas a gente vai voltar a esse assunto. Ora, nós vamos manter, se o contribuinte controverter o assunto, cenas para os próximos processos, mas já fica aqui como spoiler aquilo que discutimos e que vamos discutir, se não tivermos a diligência do Efigênio novamente para lhes esclarecer os fatos. É justamente lá de trás, que tudo isso que o Nilson falou, dessa construção, que nasceu os pontos controversos, em que momento lançar a responsabilidade solidária, que cada um fazia de um jeito, até que veio o parecer 4 de 2018, que também é controverso para muitos, né, com relação ao grupo econômico, planejamento tributário abusivo, enfim, né, justamente porque viu no passado práticas distintas, aí tentando uniformizar isso. Mas tudo é um processo, né, que vem lá de trás até desaguar agora. É um amadurecimento, né, da Exatamente. administração. Né? Ok, colegas, vamos votar. Senhor Gisele. Presidente, acompanha o relator. Também acompanha o relator, presidente. Também acompanha o relator, presidente. Acompanha o relator, presidente. Eu acompanho e parabenizo mais uma vez o voto do Efigênio pelo esclarecimento. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Parabéns pela diligência do relator, de buscar essa informação aí, com certeza. Então, colegas, o resultado do item 60 da pauta ficou da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Dando seguimento a andamento da nossa pauta, item número 61, processo da empresa MDSR Lopes. A palavra do conselheiro Efigênio para relatar. Obrigado, presidente. Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, devido à existência de débito inscrito em dívida ativa da União, né? Cogibilidade não suspensa com fundamento no artigo 17 da Lei Complementar 123. Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, ausência de culpa da empresa, impossibilidade de acesso ao link da Receita Federal para parcelar o débito devido à instabilidade no sistema e na internet. E ele requereu inclusão
no Simples Nacional. Então, a controvérsia é que a maior argumentação dele é essa instabilidade, problemas de sistema. Né? A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão do Simples Nacional, em razão da ausência de parcelamento do DEC. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e alega que, após várias tentativas, somente conseguiu efetivar o parcelamento em 8 de julho de 2019. E aí ele requer a inclusão no Simples Nacional. Esse é o relatório, presidente, e passo ao voto. Recurso voluntário é tempestivo, dele conheço e passo à análise. Se a controvérsia verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foram regularizados no prazo legal, de forma a permitir a opção pelo regime simplificado. O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 12 de janeiro de 2019. O relatório de pendência indicou a existência de débito do Simples, escrito em dívida ativa, da União em 14 de 6 de 2017. Está nas folhas 21. Com efeito, indeferiu a opção por existência de débito, conforme estabelece a lei complementar. E aqui eu vou e trago cito a legislação, né, que é a opção do Simples, de acordo com a resolução do Comitê Gestor, né, transcrevo aí qual que é o rito. Né? E agora minhas palavras no caso concreto também. Conforme observado pela decisão de primeira instância e relatório, resultado de consulta da inscrição da PGFM, temos a seguinte cronologia. Em 19 de fevereiro de 2019, pedido de parcelamento. 16 de março de 2019, indeferimento eletrônico do pedido. 1º de abril de 2019, novo pedido de parcelamento. 11 de maio, indeferimento eletrônico do pedido. 22 de maio, novo pedido de parcelamento. A recorrente alega que protocolou pedido de parcelamento depois de inúmeras tentativas no site da PGFN e EFB. Não se obtinha conclusão do protocolo do parcelamento dos débitos cobrados, fato que só se efetivou depois de transcorrido todos os vencimentos, em 8 de julho de 2019. Minhas palavras, né? O contribuinte solicitou a opção em 12 de janeiro de 2019 e parcelou o débito objeto do indeferimento em 8 de julho, portanto, fora do prazo legal. Observe-se ainda que no consta dos autos, prova de que o contribuinte tenha sido impedido de efetuar o parcelamento no prazo legal. Pelo contrário, o que se verifica são várias tentativas indeferidas e alegações desacompanhadas de prova. Nesses termos, não regularizada a pendência dentro do prazo legal, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional deve ser mantido. Conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Então, o contribuinte ele não trouxe... O que às vezes acontece? Acho que nós já nos deparamos com isso. Ele traz tela do sistema que ele tentou, que deu problema. É que não tem nenhum elemento, somente alegações. É o voto, presidente. Está muito, presidente. Fred, depois de Zé. Fred, você vai falar? Não, presidente, foi por engano, não. Para mim está bem claro. Esqueceu de abaixar a mão. Perdão. Aqui, Efigênia, é termo de opção, né? E eu vi que mesmo ele tendo sido aceito no mês 7, aquela minha tese também não se aplicaria, né? Porque, só para explicar para o Sérgio, eu interpreto a legislação do Simples de forma que do indeferimento da ciência do contribuinte, do indeferimento do pedido de opção, eu tenho aí o prazo de 30 dias para regularização, o que difere da resolução do comitê gestor, que ele normalmente é o último dia do mês de janeiro para regularização, independente da data da ciência. Eu aplico a legislação à luz da contagem do termo de exclusão, como se fosse exclusão. Se me permite, se fosse em 28 de janeiro, você daria mais 30 dias e não até 31 de janeiro. Perfeito, exatamente isso. Só para ficar claro que você pode vir a encontrar votos também, mesmo nesse sentido, de manifestações. Aqui não teria muito problema. Na verdade, eu dou 30 dias da ciência, não necessariamente do 28 ou do 29. Supondo que o contribuinte teve a ciência, sei lá, no mês... Normalmente é bem próximo desse 29, é dia 1 do 2, 3...
às vezes passa um mês ou outro, eu daria os 30 dias, que a gente tem uma construção, em algumas turmas, até realmente representantes tanto do contribuinte como do fisco também tem esse entendimento, não é só meu. Mas aqui não se aplica, só para deixar claro, porque ele só regularizou no mês 7, ou seja, foi bem depois da ciência do termo de indeferimento, muito depois dos 30 dias que eu aceitaria, teoricamente. Então, daí presidente já votando, se ninguém mais eu acompanharia o relator. Só pelas conclusões... Não está levantado. Desculpa. Só pelas conclusões por conta dessa minha tese, mas assim, de qualquer forma, não influiria no resultado final. Eu acompanho o relator, presidente. Só um instante, só para esclarecer o voto da Gisele. Você está acompanhando o relator só pelas conclusões? Isso, por conta porque ele aplica o prazo de 29/1 e eu estenderia esse prazo. Ainda assim, seria indeferido. Mas aqui... É porque ela não concorda com a tese, presidente. Aqui é a opção, não é exclusão, é a opção. Aqui é opção, Neudson, é por isso que é pelas conclusões. Até ia te falar, Efigênio, tem alguns trechos que você bota a palavra exclusão, e é indeferimento do termo de opção. Eu até por isso que eu achava que era exclusão. Isso, aqui é indeferimento. Então, Gisele, pelas conclusões, né? Isso, só por causa do prazo, tá, da contagem, mas que ainda assim não afetaria o resultado, presidente. Tá certo. Agora, senhor Wilson. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Jefferson. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator também, presidente. Com o relator. Também com o relator. Também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento, item 61 da pauta, ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade, sendo que a conselheira Gisele votou pelas conclusões. Vamos prosseguir para o item 62 da pauta. Processo da empresa metalúrgica Fresul Limitada, ou seja, Fresul. Vou falar para a conselheira Efigênia para relatar. Obrigado, presidente. Trata-se de exclusão do Simples Nacional, novamente, débitos com exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, feita a partir de 1º de janeiro de 2009, com ato declaratório de 2018. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese que o EDE não demonstra o tipo de infração cometida, viola os princípios da irretroatividade da lei, proporcionalidade e razoabilidade. A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão, conforme ementa abaixo transcrita. Em recurso voluntário, ele foi certificado por meio de edital eletrônico, o contribuinte interpôs, o recurso e reitera os argumentos apresentados em primeira instância. Esse é o relatório, presidente. E, passando ao voto, eu conheço do recurso, e dele conheço e passo a análise. O ato de exclusão indicou a existência de débitos do Simples Nacional e previdenciários, bem como débitos inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional, todos com exigibilidade não suspensa, e citou ainda 30 dias para o contribuinte regularizar. O contribuinte não apresentou comprovação da regularização dos débitos, limitou-se a argumentar que o ato declaratório não demonstra o tipo de infração cometida, viola os princípios da retroatividade da lei, proporcionalidade e razoabilidade. Sem razão é recorrente. O referido ato declaratório explicitou que o motivo da exclusão dos débitos foi a existência de débitos, que a exclusão do simples. A exclusão foi a existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. E aqui eu faço a transcrição. Quanto à irretroatividade, também não assiste razão recorrente, pois a exclusão ocorreu em agosto de 2018, com efeitos a partir de 1/1 de 2019. A propósito, ainda que a exclusão tivesse efeitos retroativos, não haveria mácula. E aí eu cito aquele RESP do STJ, que ele permite. Quanto aos demais argumentos acerca de questões constitucionais, tais como ostentas ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, eu invoco o 26A do PAF e a súmula 2 do CARF. Nesse sentido, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do simples,
ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. A palavra aberta aos debates. Nenhum comentário. Vamos votar, José. Acompanho o relatório, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator. Também com o relator, presidente. Também acompanho o relator. O julgamento do item 62 da pauta ficou com o seguinte resultado: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa pauta, vamos ao item 63, processo da empresa Ribeiro e Aires, corretora de seguros limitada, com a palavra do conselheiro Eugênio para relatar. Obrigado, presidente. Exclusão do simples novamente, em razão da existência de débito com a Fazenda Pública Federal, feita a partir de 1 de 1 de 2009, né, e ato declaratório de 2018. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese que os débitos excludentes foram quitados parcelados. Mediante análise dos argumentos do contribuinte, apenas com a finalidade de identificar a necessidade de revisão de ofício, a Receita Federal, por meio de informação fiscal, né, informou que o contribuinte aderiu ao parcelamento especial PAEX em 1 de 2 de 2017. No entanto, teve seu parcelamento cancelado em 25 de 9 de 2018. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do simples, em razão da não regularização dos débitos no prazo legal. Certificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e reitera que parcelou os débitos e apresentou comprovantes. Esse é o relatório, presidente. Passando ao voto, recurso voluntário atende aos pressupostos, eu dele conheço e passo a análise. O ato de exclusão do simples indicou a existência de débito referente à GFIP, multa por atraso, no período de apuração 31 de 12 de 2010, no valor de R$ 6.000, com exigibilidade não suspensa. E aí assentou que ele tinha 30 dias para poder regularizar. Em análise prévia à impugnação, com vistas a apurar possível erro de fato, a Receita Federal informou que o contribuinte fez adesão ao parcelamento especial, né? No entanto, ele foi cancelado em 25 de 9. Compulsando os autos, verifica-se que a Receita Federal validou o pedido de parcelamento em 3 de fevereiro de 2017 e em 25 de 9 de 2018 houve o respectivo cancelamento. Nesse sentido, está correta a análise prévia da Receita Federal. A decisão recorrida analisou os dados apresentados pela recorrente e pontuou que, no campo descrição dos comprovantes, no campo descrição dos comprovantes de arrecadação, consta a informação Programa de Regularização Tributária, PERT, demais tributos. Todavia, o Código de Receita 5184, informado em todos os comprovantes apresentados, não guarda nenhuma relação com o Código de Receita 1107 dos débitos apontados pelo fisco, como impeditivos à permanência da empresa no Simples. Com efeito, considerou não comprovada a quitação do débito. Então, o que a DJ fez? Verificou que tinha parcelamento, foi lá, fez o batimento, falou, mas o código que você está me apresentando é diferente do débito que estava exigido, o débito que causou a exclusão. Voltando. Pontua-se inicialmente que o questionamento da decisão recorrida é somente quanto ao código do DAR. Pois bem, de acordo com a documentação apresentada pela recorrente, verifica-se o pagamento de 6 parcelas de R$ 1.000, corrigidas e quitadas no período de 2 a julho de 2017. Exatamente o valor do débito excludente, e parcelado com o código 5184. Eu cito as folhas. Tal código foi instituído especificamente para o Programa de Regularização Tributária, PERT e demais débitos, conforme ato declaratório executivo CODAC 2017. E eu vou e cito aí o ato declaratório, que instituiu esse código. Como você vê, o contribuinte estava obrigado a recolher o DARF no âmbito do PERT sob o código 5184 e não no código 1107,
como observou a decisão de primeira instância. Então, por entender que o débito excludente foi devidamente quitado no âmbito do programa de regularização, do âmbito de regularização tributária, antes mesmo da ciência do ato excludente, a meu ver, deve ser cancelada a exclusão do Simples. Antes exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a exclusão do Simples. É como voto, presidente. Okay, obrigado, Virginia. Aberta a palavra para os debates. Nenhuma observação? Vamos para a votação. Presidente, acompanhe o relator. Wilson. Também acompanho o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Beleza. Máquina, com o relator. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, o item 63 da pauta teve o julgamento com o seguinte resultado: dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Prosseguindo nesse bom ritmo, né, que estamos precisando mesmo, item 64 da pauta, processo da empresa Base Criativa, Comunicação e Comércio de Artigos Promocionais Limitada. E eu passo a palavra ao conselheiro Efigênio para relatar. Obrigado, presidente. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débito com exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 1 de 2016, conforme ato declaratório de 2015, com ciência em 11 de 2015. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou em síntese parcelamento dos débitos e requereu o cancelamento da exclusão. A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão do Simples Nacional, em razão da não inclusão de todos os débitos excludentes no parcelamento. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário e alega, em síntese, que permaneceu recolhendo os tributos e cumprindo as obrigações acessórias do Simples Nacional, que ainda consta no portal do Simples como optante desde 1º de julho de 2007. Admitindo-se que tenha quitado o débito após o prazo de 30 dias da ciência do ADE, seu direito de pedir novo enquadramento foi prejudicado e cerceado pela morosidade e falta de atualização da base de cálculo do órgão. Por fim, requer a falta de atualização da base de dados, desculpa, eu falei base de cálculo, falta de atualização da base de dados do órgão. Por fim, requer a permanência no Simples Nacional. É o relatório, presidente. Passando ao voto, o recurso voluntário atende aos pressupostos, eu dele conheço e passo a análise. O ato de exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débitos do Simples e débitos não previdenciários, com exigibilidade não suspensa, e assentou, né, aqueles 30 dias que o contribuinte tinha o prazo para regularizar. Ante o parcelamento dos débitos do Simples Nacional, o que motivou a exclusão, ante o parcelamento dos débitos do Simples Nacional, o que motivou a exclusão foi a existência dos débitos não previdenciários, conforme a informação da Receita Federal, as folhas 49. Devido à existência de tais débitos, a decisão recorrida manteve a exclusão do Simples. A recorrente não contesta a existência desses débitos. Resume-se a alegar, em síntese, que ainda que admita a quitação do débito excludente após o prazo de 30 dias da ciência do ADE, seu direito de pedir novo enquadramento foi prejudicado e cerceado pela morosidade e falta de atualização da base de dados do órgão. Minhas palavras, sem razão é recorrente. Inicialmente, importante esclarecer que a exclusão ocorreu devido à existência de débitos, que não foram quitados. Quanto à impossibilidade de efetuar novo enquadramento no Simples, isso decorre da garantia de efeito suspensivo em favor do contribuinte. De acordo com a Resolução 94 de 2011, em consonância com o 39 da Lei Complementar, a exclusão torna-se efetiva somente após decisão definitiva desfavorável ao contribuinte na esfera administrativa. Também não procede o argumento de cerceamento do direito de pedir novo enquadramento. Ora, se o contribuinte impugna um ato de exclusão, é porque entende ter razão. Nesse caso, a lei garante a suspensão dos efeitos do ato excludente até o julgamento definitivo do processo, conforme dito acima. Por conseguinte, não é possível fazer nova opção pelo Simples. Pode ocorrer também de o contribuinte regularizar os débitos depois do prazo de 30 dias, hipótese citada no recurso voluntário.
mas ainda em tempo de solicitar uma nova opção para o ano calendário seguinte. Nesse caso, nessa hipótese, caso queira continuar no regime do Simples Nacional, deve solicitar nova opção em janeiro do ano calendário seguinte ao da ciência do ato excludente, a qual estará sujeita à verificação de pendência junto a todos os entes federados, como ocorre em todas as opções. Tal fato é explicado de forma didática pela Receita Federal no Perguntas e Respostas do Simples Nacional 2021, disponível no portal do Simples. Aí eu transcrevo uma resposta que a Receita enfrenta, o Pergunta e Resposta, ele enfrenta exatamente isso e dá uma orientação para o contribuinte. Como se vê, a legislação permite ao contribuinte, no caso de regularização do débito, após o prazo legal de 30 dias da ciência do ato excludente, fazer nova opção para o ano calendário seguinte. Entretanto, tal ato é incompatível com a impugnação. No caso, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do simples. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Virginia. Essa é uma situação prática interessante, que a gente já discutiu assim, algo parecido, porque realmente há algum fundamento, né, aí, o contribuinte, ele foi excluído e ele está contestando, certo? Enquanto ele está contestando, não é possível ele pedir uma inclusão, porque ele ainda está dentro da opção do sim. Mas, se ele perder a contestação, o efeito é desde o passado, desde aquele momento. Então, seja aqui nesse exemplo aqui do pergunta e resposta da Receita, aqui, os efeitos vão ser a partir de janeiro do ano seguinte, certo? Bom, mas a decisão final, isso pode acontecer em 25. Não seria mas muito. ele não tem que impugnar, né? Se ele não impugna, né? Se ele impugna, aí não tem jeito. Não, pois mas eu estou na hipótese de que ele impugnou. Aí não tem jeito. Certo? Estou na hipótese que ele impugnou e está suspenso. Está suspenso até 2025. Ele não pode pedir inclusão até 2021. Certo? Então, fica aí um limbo de 22, 21, 22, 23, 24, fica um limbo aí para o contribuinte. Se ele perder, ele perde tudo. Né? Porque ele não pôde optar em 2021, 22, 23, 24, não vai poder optar em 25, quando for efetivada a exclusão. É realmente uma situação problemática. A gente pegou uma situação assim, parecida, salvo engano, assim, a minha proposta, eu acho que foi até admitir também exatamente no seguinte fato: olha, o contribuinte, ele, na manifestação de conformidade, ele disse assim, olha, eu regularizei a situação, certo? Eu regularizei a situação, eu quero permanecer no simples, aqui a situação regularizada. E ele comprova que regularizou a situação. E aí, eu acho que a gente verificou assim, ele regularizou, mas fora do prazo. Então, é devida à exclusão. Certo? Só que, salvo engano, a gente modulou e disse assim, tudo bem, mas vou fazer essa exclusão só para o ano 2020, já que em 2021 ele já poderia permanecer no simples, porque está regularizado, certo? E aí, digamos assim, atenderia o pedido que está lá no simples. É uma situação, é realmente uma solução, digamos assim, heterodoxa, né? Nesse caso que você está citando, eu acho que a gente, nesse caso, acho que a gente manteve a exclusão naquele período e depois que regularizou, manteve o contribuinte no simples. Exato. Então, a gente modulou a decisão. A gente modulou a decisão. O que se faz, porque se ele regulariza... Mas só para complementar, mas desde que ele tenha comprovado que ele não tem mais aquela condição impeditiva, que ele regularizou a situação e que ele peça. Porque, afinal de contas, o simples é uma opção. Ele peça, não, eu quero permanecer. Simples. Mas então, Neudes, nesse caso, porque veja bem, ele geralmente regulariza fora do prazo. Porque se ele vai lá e falar, realmente, qual o caso? Eu tenho débito, ele não questiona, eu tenho débito. E se ele regulariza, a penalidade dele, digamos assim,
seria somente um período, porque ele regulariza e pode fazer opção para o ano seguinte. Só que isso é incompatível, porque, olha, eu quero regularizar e quero impugnar. Isso. Então, aí é incompatível. São anos diferentes. E são situações diferentes. Agora, se ele reconhece, eu tenho débito, o máximo que ele vai ser prejudicado aí seria um período. Fora aquele ano ele ficou sem Um ano, um ano no máximo. Agora, normalmente, se ele reconhece. Só que é o seguinte, no caso desse, ele reconhece que tem um débito, ficou inerte e não está reclamando. No caso desse processo, ele não comprovou a regularização. Exatamente. Então, não daria para adotar essa solução. Esse caso que você citou, eu lembro que nós discutimos isso e foi uma longa discussão e tentando ver qual a melhor saída para o contribuinte. Eu coloquei a situação exatamente para verificar contigo, que eu fiz com o relator, se ele realmente não comprovou. Não regularizou. Não regularizou. Tá certo. Eu vou passar a palavra para a Adelina. Efigênia, só um alerta, que você negou provimento, mas lá no acórdão está dando provimento. Tá. Na emenda, né? Tá, obrigado, Adelino. É encrenca. Só isso. Ok, podemos votar? Não, Adelino, é porque o acordo, eu não fiz o acordo, é porque eu esqueci de riscar. Pensei que era emenda. O acordo, geralmente, eu faço depois da conclusão. Porque ele pode ver que nos demais estão riscados. Pensei que você tinha falado a emenda está correta. O acordo, eu até esqueci de riscar aqui, porque eu só coloco isso depois do julgamento. Tá. Mas obrigado. Porque às vezes a gente... Passa, com certeza. Passa. Eu, para evitar problemas agora, eu pego a ata, aí copio o que está na ata. Isso. É o que o Nilton falou. Então, essa conferência é a última que eu faço, então é que eu esqueci de riscar. Beleza. Ok, vamos votar, Gisele. Presidente, eu acompanho o relator. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. O relator, senhor presidente. Fred. Está pensando ainda? Não, presidente, eu falei, estou travado, é isso? Congelou. Acho que travou. Ele ficou travado numa cara pensativa, assim, sabe? Não, ele está ainda amadurecendo. Ele está congelado. Tá Bom, eu vou com o relator também. Eu volto com o relator. Tá, ok, obrigado, Fred. Adelino com o relator, também voto com o relator. Então, colegas, o resultado do item 64 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Dando seguimento à nossa pauta, vamos julgar o item 65, processo da empresa Fábio Martim Salviante, operador de turismo. Essa palavra ao conselheiro Efigênio para arrematar. Ok, presidente, obrigado. Trata-se de exclusão do Simples Nacional por falta de escrituração do livro caixa ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, com efeitos a partir de 1 de 2013, conforme despacho decisório 7 de maio de 2018. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, com base no artigo 65 da Resolução Comitê Gestor, Resolução 94, que as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, têm a opção de adotar contabilidade simplificada para o registro e... Pois não. Caiu a Gisele. Gisele, né? Espera um pouco, presidente. Vamos esperar. Agora que eu me lembrei, esse processo aqui é um pouco diferente dos demais, é até interessante. Operador de turismo. Doutor. Olá, oi. Seja bem-vinda de novo. Gisele. Começando novamente, Gisele. Tá ok, Gisele? Gente, vocês estão travados. então...
A gente está te vendo, normalmente. Está te vendo normalmente. É que vocês estão super travados, por isso que eu entrei e saí. Certo. Vamos ver se agora foi. Tá meio lento, né? Está meio congelando, assim, mas está dando para ir. O sistema um pouquinho também, Gisele, aqui para mim. Mas eu acho Porque o meu está travando tanto que eu não consigo nem entender vocês. Está dando para acompanhar? Está dando para acompanhar, Gisele? Não deu para acompanhar? Eu estou relatando esse problema. Agora eu estou vendo vários de vocês caindo. Não, tá normal. Tá normal. Pior que tá normal. Tá normal. Eu vou tentar reiniciar rapidinho, acho que é melhor, gente. Reiniciar o modem, reiniciar o teu modem. Eu vou tentar. Melhor. Vamos aguardar, então. Tive informação de que em outras turmas, né, da primeira sessão, a internet com velocidade excelente, mas com esse delay na voz, né, esse aqui cortado. A esperança que quando todo mundo tiver uma licença, paga, essas dificuldades assim, na cabeça. Tem hora que dá até eco. Isso, é verdade. Verdade, Adelino. Verdade, eu já ouvi aqui. Triste. Mas a plataforma é melhor do que a outra, tá? Essa daqui eu acho bem melhor. Eu também gosto mais dela. Porque a outra, depois de tantas horas, depois de X horas, ela começava a ficar dava para ouvir, mas não dava para ver, ficava tudo preto aqui. Isso, 3, 4 conselheiros pretos, assim, tela desaparecia tudo. Fica só a voz, né? Isso. Nesse caso aqui, não, até agora. Eu gosto também do desenho dela, acho melhor o desenho dela. Que do Jitsi, né? E aí, como é que foi o jogo ontem, Adelino? Eu nem vi o resultado. Ele não está muito feliz, não, né, Adelino? Ele está muito feliz, não, né, Adelino? Classificou, mas entender o Rogério Ceni é difícil, né? Porque ele estava discutindo com o Sérgio, o cara resolveu, sei lá o quê, mudou o esquema de jogo todo, entrou com 3 zagueiros, fez o esquema 3-5-2, o Flamengo nunca jogou assim. E mesmo assim estava indo para cima, mas aí o Arão foi expulso. Você achou justo, Adelino? Foi correta a expulsão na sua avaliação? Cara, olha só, eu sou da antiga. Eu não consegui ser jogador profissional. Tentei, mas não consegui. E na minha última fase de jogador era zagueiro. Então, na minha época, a gente tirava a bola e atingia o adversário, era jogada limpa. Hoje em dia, se atingir a bola e atingir o cara, meu Deus do céu. Se estiver dentro da área e você for atacante, tá? É falta. Se for defensor, não é falta. Então, o defensor ele pode chegar, aí beleza, leva o jogo. Chegou a Gisele de volta. Eu já vi que você é defensor mesmo do time, viu, Dani? Porque o cara deu um chute na cara do outro. Não, Gisele, você congelou. Caiu de novo. Não, ela chegou olhando a bola. Ela saiu da bola. Então, cara, se ele desse um amarelo, porque o cara fez uma jogada imprudente, tudo bem. Agora, vermelho direto... Melhorou, Gisele? Então, estranho, é que está aparecendo uma mensagem do Teams. Estamos tentando reconectar você à reunião. Tipo, eles ficam me excluindo e incluindo. Não sei por que raio está acontecendo isso. E eu tô com 120 mega de internet aqui. Eu reiniciei o roteador, mas estava 120 antes. Não, e agora isso aí estava acontecendo comigo ontem, Gisele. Isso aí que estava acontecendo comigo ontem também. Foi? Porque ele começa a aparecer o Teams. O Teams está tentando te reconectar. Eu falei, gente, mas... Isso mesmo. É porque caiu, né? Saiu da sala e aí ele tenta automaticamente. Não, mas eu reentrei agora há pouco. Ele me auto-exclui, parece.
Eu entro, sim. ouço vocês e de repente ele me tira. Mas você está pelo Edge ou pelo aplicativo? Não, estou pelo Edge e estou com a licença. Ou seja, não deveria dar intermitência e estou com 120 MB ativos. Mas agora está tranquilo, você está vendo a gente? Agora sim, agora voltou ao normal. Ótimo, então vamos lá, gente. Presidente, quer chamá-lo novamente para poder pegar ou do prosseguimento? Pode dar prosseguimento? Não, pode dar prosseguimento. Pode dar prosseguimento? Então, tá. Como você quiser, fique à vontade. Não, para mim então tá, posso continuar. Então vamos lá. Trata-se de exclusão do simples por falta de escrituração do livro caixa ou na identificação de movimentação financeira, inclusive bancária, com efeitos a partir de 1 de 2013, conforme o despacho decisório de 2018. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, com base no artigo 65 da Resolução do Comitê Gestor 94, que as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, né, têm a opção de adotar contabilidade simplificada para o registro e controle das operações realizadas. Alegou ainda dispensa da apresentação do livro caixa e a legalidade da escrituração simplificada com suporte na solução de consulta número 444 de 2017. A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão conforme ementa abaixo transcrita, em razão de a documentação apresentada pelo contribuinte não permitir identificar a movimentação financeira, nem mensurar as receitas auferidas no ano calendário fiscalizado. Aí eu transcrevo a emenda. Cientificada a decisão de primeira instância, em 6 de maio de 2019, o contribuinte interpôs o recurso voluntário em que reitera as alegações apresentadas em primeira instância. É o relatório, presidente. Passando ao voto. Vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais, dele conheço e passo a análise. Se há controvérsia, a exclusão do simples por falta de escrituração do livro caixa ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Conforme representação fiscal, que ensejou a exclusão do Simples Nacional, intimado 3 vezes, o contribuinte informou não possuir livro caixa, nem escrituração contábil. Veja-se. E aqui eu transcrevo da própria representação que ele foi intimado, né, algumas vezes a apresentar, né? Falou que não deixava de apresentar o livro razão, uma vez que, por ser optante das temáticas do Simples Nacional, sendo desobrigado, né? E várias vezes. Ante tais fatos, o despacho decisório excluiu o contribuinte do Simples Nacional com base no 29.8, parágrafo 1º, com efeitos a partir de 1 de 2013. E aí eu transcrevo a legislação. Em sede recursal, o contribuinte cita em sua defesa o artigo 65 da Resolução 94 do Comitê Gestor, Resolução 94 de 2011, que permitem às micro e pequenas empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, né, adotarem contabilidade simplificada para o registro e controle das operações realizadas. E ele cita aí, em seu favor, a solução de consulta, né, da Receita Federal. Daí eu vou fazer a análise dessa argumentação dele. Vejamos. A Lei Complementar 123 dispõe que a microempresa e empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples, deve manter a escrituração do livro caixa para escriturar a movimentação financeira e bancária. O descumprimento dessa obrigatoriedade é causa de exclusão, né? E, opcionalmente, elas podem adotar contabilidade simplificada, conforme regulamentação do Comitê Gestor. Aí eu transcrevo isso que eu disse, está resumido nessa legislação. O Comitê Gestor, por sua vez, elenca uma série de livros obrigatórios, ANE ou EPP, optantes pelo Simples, dentre eles o livro caixa, os quais podem ser dispensados pelo ente tributante da circunscrição do optante, né? O que não é o caso do livro caixa no âmbito federal, que continua obrigado. Estabelece ainda que a escrituração contábil, em especial do livro diário e razão, dispensa a apresentação do livro caixa, como todos nós sabemos. Por fim, dispõe que ANE e EPP poderá, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controle das operações realizadas, atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, isso que eu acabei de citar é o resumo da Resolução 94 que eu acabei de transcrever. Como se vê, a regra
é a escrituração do livro caixa, o qual será dispensado no caso de escrituração contábil, entenda-se, livro diário e razão. Quanto à dispensa do referido livro, ante a opção pela escrituração contábil, o comitê gestor não, em função da opção pela escrituração simplificada, o comitê gestor não se pronunciou nesse sentido. Aí eu trago a solução de consulta, né, que foi citada pela recorrente, e dispõe que a adoção da contabilidade simplificada pela ANEEL-PP não implica dispensa de apresentação dos demais livros contábeis e fiscais exigidos na legislação. Cita ainda que os critérios e procedimentos da escrituração simplificada encontram-se disciplinados na ITG 1000, modelo contábil para ME e EPP, aprovado pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1418 de 2012. Aí eu transcrevo a solução de consulta. O que eu faço? Eu analiso agora exatamente essa resolução do CFC que vai tratar da contabilidade simplificada, né? Analisemos, pois, a resolução, que aprovou a interpretação técnica geral, né, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, a ser observada por essas empresas. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, a adoção da ITG 1000 não desobriga a ME e EPP de manter a escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram ou possam vir a provocar alteração do seu patrimônio. Estabelece que os lançamentos contábeis no livro diário devem ser feitos diariamente. Dispõe ainda que devem ser elaborados balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas no final de cada exercício social. E plano de contas simplificado deve ter no mínimo 4 níveis. Isso é a contabilidade simplificada, né? E aí eu transcrevo isso que eu resumi, está transcrito na norma abaixo. Com vistas a esclarecer dúvidas quanto aos critérios e procedimentos contábeis simplificados que devem ser adotados pela ANEEL-PP, o CFC emitiu orientação técnica geral em 2015, em que reafirma a obrigatoriedade de manutenção da escrituração contábil. Eu transcrevo. Minhas palavras agora. Verifica-se, pois, que a legislação permite a adoção de um modelo de escrituração contábil e elaboração de demonstrações contábeis mais simples, e não o registro livre e desprovido de formalidades das operações efetuadas pela ME ou EPP. No caso de análise, a recorrente limitou-se a apresentar uma planilha, está nas folhas 52 e 55, com lista de fornecedores, valores pagos e data, e outra planilha, com lançamentos bancários e valores pagos a fornecedores. Tais documentos não cumprem os requisitos estabelecidos nas normas regulamentares para serem considerados contabilidade simplificada, conforme regulamentado pelo CFC. Tampouco mostram-se hábeis a suprir a ausência do livro caixa. Nesses termos, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional. Ante exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, Chico. Fica a palavra aberta para comentários. Tranquilo? Vamos votar. Gisele? Efigênia, só uma dúvida, na verdade. Gisele, depois né? Fred. Opa. A gente costuma ser bem flexível quanto às formalidades, né? Então, a gente não precisaria ter o caixa na linha, né? Assim, o que é importante é a gente conseguir identificar as movimentações e isso realmente ser algo factível para fins de apuração do tributo e tudo mais. Bom, na prática, pelo que você colocou, ele trouxe alguns elementos, algumas planilhas com valores e tudo mais, mas daí você desqualificou esses dados vis-à-vis a reconstrução do caixa, então você não entende que eles são suficientes para construir o caixa. Esse é meu ponto. Se é uma mera formalidade, que você queria tudo, né, assim, encaixadinho, ou se você realmente considera ineficiente, ineficaz para o fim que se destina, porque a gente sempre defende muito isso, né, Efigênia? Entendi. Não precisa ter a formatação do caixa, algo assim, mas as informações são úteis para fins de reconstrução? Sim ou não? É basicamente essa pergunta.
Porque é claro que eu teria que olhar, né, todas Entendi, essas planilhas, entendi. a gente não tem muito tempo hábil para isso. Então, Tá. essa é a minha dúvida maior aqui. De resto... Entendi. Para mim, não. O que ele fez? Olha só, durante a fiscalização, que inclusive a gente vai julgar agora o auto de infração, em seguida. Durante a fiscalização, ele foi intimado. Me apresenta a documentação contábil, livro caixa. Ele vai e fala, não tenho, eu sou simples, eu não tenho. Certo? E aí, o que ele apresenta, eu até citei as folhas, está aqui, ó, no item 20, 52 a 55, 56 a 59, planilhas. E ele foi insistentemente intimado, entendeu? No final, a fiscalização eu não vou dizer que ela foi insistente com ele, me apresente pelo menos alguma coisa. E aí, a argumentação dele, Gisele? E aí eu vejo que a própria argumentação dele no recurso voluntário, ela vai contra ele, porque o que ele fala? Olha, eu tenho uma solução de consulta que me permite usar a escrituração simplificada. Certo? A própria Receita Federal me permite uma escrituração simplificada. Falei, perfeito. Vamos ver o que é a escrituração simplificada? A escrituração simplificada, só para ter ideia, ela exige plano de contas com no mínimo 4 níveis. No mínimo 4 níveis. Entendeu? É uma experiência que eu não tenho, daí a minha pergunta, tá? Porque ele se socorreu de uma legislação que ela é muito pior para ele do que o simples livro caixa. Entendi. Ele tentou se explorar em algo que era muito pior, entendeu? Entendi. É por isso que eu fiz questão. Eu cito, a resolução 94, ela não entra no detalhe da escrituração simplificada. Aí ele invoca a própria solução de consulta. E a solução de consulta cita o CEF. Então vamos ver qual que é essa legislação? E aí eu faço a transcrição. Ok? Tá, essa era a minha dúvida de ordem prática mesmo, porque é o que me pareceu, e como eu não tenho a experiência dessa modalidade, fiquei pensando assim, puxa, mas realmente, será que ele não deu um tiro no pé? Porque essa foi a minha dúvida. Ele deu e ao mesmo tempo, eu fiquei com dúvida se, ao fim e ao cabo, esses dados das planilhas seriam suficientes para fazer a reconstrução do caixa. Aí você já me falou, não, Gisele, não só não são suficientes, como ele também está alegando a possibilidade de fazer à luz da solução de consulta, que é algo muito mais difícil do que propriamente um livro caixa regular. Muito mais. Claro, agora, Efigênia, obrigada. Ok, vou passar para o Fred, depois para o Jefferson. Presidente, me permita passar antes ao Jefferson, porque está baixando aqui o arquivo e eu ainda não tenho a pergunta exata que eu gostaria de fazer. Então, eu faço em seguida, tá bom? Jefferson. Obrigado. Você tem uma dúvida, Efigênia? O que você consideraria suficiente para o recorrente evitar essa exclusão? O que ele deveria apresentar? Sim, livro caixa. Livro caixa. Não é pedido. Né, que a legislação que do manda simples lei, existe, né? Sim, que manda lei. Alternativamente, livro diário e razão, que é um pouco mais complexo que o livro caixa, supriria. Mas ele não trouxe o mínimo. E a norma que ele invoca é muito superior ao livro caixa. Como ela exige balanço, nota explicativa e plano de contas em 4 níveis, que é muito mais complexo do que o próprio livro caixa. Uhum. E isso ele foi intimado várias vezes a apresentar. Né? E qual foi a negativa? E o que ele falou durante a fiscalização? Quer ver? Quando eu colaciono aqui as respostas aqui dele, quer ver? Está lá no item... Onde é que está a intimação dele aqui? Lá no item 8. Esclarece ainda que deixa de juntar cópia do livro caixa e razão, uma vez que é optante pela sistemática do simples, sendo desobrigada legalmente de tais livros. Por fim, esclarece que não possui livro caixa e razão. No final, até o momento da representação, não houve apresentação do livro caixa. Então, ele foi reintimado várias vezes. E falou que E aí? Eu fiquei com dúvida só queria fechar o meu raciocínio. Sim. Porque na emenda do acordo, ele fala assim, ou movimentação financeira, ou bancária demonstrada. É porque no livro caixa tem isso. No livro caixa ele faz a movimentação toda da conta bancos no livro caixa. Entendi. Beleza. Ok. Fred, você quer falar logo ou pode passar? Adelino. Eu só queria explicar ao Jefferson que esse livro caixa, você compra a planilha, deve custar aí uns
R$ 200, mais ou menos, tá? E se bobear, minha neta de 9 anos, tá? Bem instruída, monta isso, tá? Em tese, se você quer fazer um trabalho sério, não te custa nada fazer o livro caixa, essa planilha, né? Até para você saber se você está ganhando dinheiro ou não, tá? Ali, seriamente, né? Estão falando de seriamente. Se for alguém que pretende realmente trabalhar por um prazo e quero crescer e tudo, ele deveria até fazer os dois, porque não há nada mais chato do que você fazer balanço inicial quando você se torna obrigado a fazer escrita contábil. Aí você, vou montar o balanço de abertura. Eu já fiz isso, tá? Então, é porque a gente fica falando livro caixa e fica pensando, pô, cara, não, é uma planilha de Excel, qualquer um faz. É simples pra caramba. Não faz porque não quer. Então, se não fez, alguma coisa tem. É simples desde que você venha mantendo ele, né? Venha fazendo regularmente. E desde que quando você não queira. tem nada, aí é complicado. Desde que você queira, né, Nilson? Sim, claro, com certeza. Mas vamos dar o Fred ainda para contar. Presidente, eu consegui baixar aqui o processo, olhando assim, muito rapidamente, naturalmente, mas perguntar ao relator, isso aqui foi decorrente, pelo que eu estou entendendo, Neudson, Figênio, decorrente de informações de pagamento de oriundos de divergências de cartão de crédito, procede não? É o que nós vamos julgar em seguida, que é o auto de infração. Em seguida, a fiscalização começou e verificou que não tinha essas divergências e tal, e aí houve exclusão do simples e a lavratura do auto de infração, que é o próximo processo. Então, a exclusão, trazendo o argumento objetivo, que tem que ser objetivo mesmo, Sim. Não ter livro caixa, ponto final. Não ter escritura, exatamente, não ter. Ou algo que supra a ausência do livro caixa, que seria escrituração algo exatamente. mais complexo. Isso. E ele invocou algo ele se socorreu de algo que era muito mais complexo, que é a escrituração simplificada. O argumento da simplificação ele apresenta, isso naturalmente a gente vai ter a oportunidade de discutir no próximo, eu não vou adiantar nada aqui, mas ele apresenta umas planilhas de pagamentos. Apresenta. Ele apresenta dados aqui de isso aí é para comprovar. A gente vai enfrentar isso no próximo processo. Eu não vou... Tá, tudo bem. Realmente não há livro caixa, realmente não há escrituração contábil. Aí não tem como vencer esse argumento, né? Sobre qualquer ótica. Então, presidente, nesse processo aqui eu encerro. Ok. Gisele e depois Jefferson. Perfeito, era exatamente isso. Eu também abri e eu vi que é só a relação dos pagamentos. Então, isso definitivamente não supre a reconstrução do caixa, tá, Efigênio? Foi a pergunta que eu havia feito, que eu estava sem acesso ao processo. E, por outro lado, realmente eu entendi. A legislação ela vai ser muito mais restritiva do que impõe a simplicidade do livro caixa. Aí o contribuinte nada. Então, bem tranquilo. Essas eventuais dúvidas serão discutidas no próximo. E com um detalhe adicional, tá, Gisele? Aqui, desde a fiscalização, desde o início, isso vem sendo acompanhado com o escritório de advocacia, isso tudo foi respondido normalmente, né, com intimações e com respostas, mas são respostas, né, que mais tergiversam o assunto do que trazem luz a uma solução. Perfeito. Como se trata sempre de processo de simples nacional, e em processo de simples nacional, o mais objetivo que a gente queira ser, em circunstâncias tais, a gente pode sim relativizar determinados conceitos, mas nesse caso aqui eu não vejo como não fazer o cara crachá que desde... Não tem como aqui, né, Fred? Por isso que foi a minha pergunta bem pontual para o Efigênio. Não tem elementos para a reconstrução ainda que soltos? Não tem. Nem houve esforço, né? Nem houve esforço durante a fiscalização para demonstrar isso. Nada rendimento, nenhum. Foi muito mais para desviar o olhar do que para trazer o olhar para perto. Então... Ok, cara. Eu queria só fazer uma observação, vou passar a palavra para o Sérgio, porque lá na emenda fala em arbitramento. Eu acho que
dar uma olhada lá, porque não tem arbitramento nesse caso aqui, né? No outro, sim, né? Ah, tá, presidente. É porque na hora de eu fazer os dois, não tem arbitramento, é porque vai ser no outro. Obrigado. Outra coisa Obrigado. que eu não entendi, por que você trouxe as interpretações aí do CFC? Não, é porque ele invoca a contabilidade simplificada. Isso é exatamente a contabilidade simplificada que ele invoca, porque ele invoca a solução de consulta. Qual foi o argumento de defesa dele? Ele fala isso aí eu entendi, eu só não fiz o... E quando ele traz a solução de consulta, a argumentação dele de contabilidade simplificada, está na solução de consulta. Entendeu? E aí, o que é essa escrituração simplificada? É o CFC. Aí eu tive que enfrentar. O que eu acho muito estranho, porque o CFC, apesar de ter um alcance, assim, do ponto de vista ético do exercício da atividade, né, mas não tem força normativa, né, eu acho. Mas é porque eu só trouxe, presidente, é porque ele invocou a própria solução de consulta. Ele se apegou, se socorreu da solução de consulta. E essa solução de consulta cita exatamente a escrituração simplificada. Senão eu nem entraria nesse mérito. É um modelo contábil, né? Esse funcionamento. Isso, exatamente, para ME e EPP. Para ME e EPP. Modelo contábil que seria aplicável. Não tem alcance normativo, na minha opinião. Então, isso foi só para mostrar que o que ele está se socorrendo não lhe socorre, né? Se fosse da CVM, um pronunciamento contábil, mas interpretação do conceito. Mas tudo bem, passar a palavra para o Sérgio. Rapidamente, só para dizer que o livro Caixa, a gente fala muito, né, que a fiscalização, no caso a administração fazendária, exige livro Caixa, mas antes de mais nada, o livro Caixa não foi criado para a administração fazendária, né, foi criado com a ferramenta de instrumento gerencial, né, da própria atividade de controle, né, ou seja, é algo que eu sei que o contribuinte tem. Eu sei que as pessoas têm isso, né? De uma certa forma, tem que haver esse controle particular, porque senão não sabe se está tendo prejuízo, não sabe se está tendo lucro, não sabe o que investir. Intuitivamente, eles têm alguns controles que se fazem. Então, assim, é muito simples hoje, quem tem principalmente um computador, e todos têm computador, quem tem, como o Adelino falou, uma planilha de Excel, é muito simples fazer isso, né? E esse tipo de controle é necessário, eu diria, para o próprio contribuinte, não é nem para o fisco. O fisco, por tabela, é mais um cliente dessa contabilidade, mais um cliente dessa informação. É só para dizer que parece que é algo, às vezes, né, quando se fala que tem que ser construído exclusivamente porque o fisco solicita. Não, é apenas uma mera decorrência, algo que tem que existir do fisco. Olha, isso que é bom para você, me traga aqui para eu ter essa informação também. Ok. Presidente, deixa eu só tirar uma dúvida. Oi. Uma dúvida com o conselheiro relator. Então, o conselho faça o livro caixa, pelo menos. Agora, se fosse socorrer de alguma outra coisa, saiba que é muito mais complexo socorrer de qualquer outra coisa. Então, o foco do olhar simplificação é o livro caixa. É isso que eu extraio. Exatamente. Assim, de orientação do voto. Exatamente. Tanto é que o que o Sérgio falou, só finalizando, a própria função da contabilidade, o Adelino pode confirmar, a função principal dela é fornecer informações. Né? Fornecer informações. Pois é, a lei fala de área e razão ou caixa. É isso, porque o livro caixa é uma alternativa, né? Nesse sentido, de ser mais simples, mais barato, né? Wilson. Presidente, só para esclarecer, na verdade, eu acho que não foi de todo. Na verdade, acho que foi necessário exatamente. O Efigênio está colocando essa questão da contabilidade simplificada, né? Porque é o seguinte, na verdade, para fins de elaboração das demonstrações contábeis, né? Para efeito dos contabilistas, né? Quem é responsável pela normatização é, sim, o Conselho Federal de Contabilidade. Né? Então, como tem uma possibilidade que se possa estar utilizando uma contabilidade simplificada, e aí, sim, há necessidade de definir o que é essa contabilidade simplificada, né? Pelo CFC, o que justamente o Efigênio fez, quais são as características dessa contabilidade simplificada, que não é tão simplificada assim. Pode ser substituída pelo livro caixa. Né?
Então, eu acho que não foi de todo, na verdade, foi necessário realmente que o Efigênio colocasse isso para pontuar exatamente a normatização que é existente para fins da profissão contábil. Só para deixar isso claro. Fica como leading case aqui de esclarecimentos contábeis para fins de olhar da sociedade no que diz respeito a ser simples e ser simplificado. São coisas de fato diferentes. Exato. Ok, vamos votar, não é isso? Vamos. Gisele. Acompanhe o relatório, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Isso a gente também costuma chamar pejorativamente de caderno de armazém, tá? Se usa hoje em dia, em muitos lugares, tá? Aquele caderninho. Relator. Também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 65 da pauta ficou assim: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos dar seguimento aos nossos julgamentos, passando então para o julgamento do item 66 da pauta, processo da empresa Fábio Martim Salviati, operador de turismo. Essa palavra, conselheiro Efigênio, para relatar. Obrigado, presidente. Então, aqui, uma vez excluído o contribuinte do Simples, o que a fiscalização vai fazer? Ela vai autuar, como não tinha documentação contábil, né, livro caixa, ela vai arbitrar. E aí, como já estão com o processo aberto, vai ser importante que uma argumentação que ele traz para até facilitar a conferência do senhor. Vamos lá. Trata-se de auto de infração para a cobrança de IR, CSL, COFINS, PIS, né, no montante de 642 mil, incluído principal, juros de mora e multa de ofício de 75%. Nos autos do processo, que nós acabamos de julgar, né, procedeu-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, por falta de escritoração do livro caixa ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, né, com efeito a partir de 1/1/2013. Com efeito, nestes autos, lavrou-se auto de infração com base no arbitramento da receita de prestação de serviços, extraída da declaração de operações com cartões de crédito, DECRED, conforme narrado no termo de verificação fiscal. Eu cito as folhas. Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, ser indevida a exigência nestes autos, porque não se tornou definitiva na esfera administrativa sua exclusão do Simples Nacional, e requereu a suspensão deste feito até decisão definitiva do referido processo de exclusão. A decisão de primeira instância observou que independe da confirmação definitiva da exclusão do contribuinte do Simples Nacional. Aliás, a decisão de primeira instância observou que independe da confirmação definitiva da exclusão do Simples Nacional a confirmação de ofício do crédito tributário devido por outras formas de tributação, inclusive o lucro arbitrado, caso dos autos. Assim, por unanimidade, julgando procedente a impugnação conforme ementa abaixo transcrito. Certificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que requer a atribuição de efeito suspensivo a este feito, e aduz que ME e EPP, optando pelo Simples Nacional, tem a opção de adotar contabilidade simplificada para registro e controle das operações realizadas. É o relatório. Passando ao voto. Acho que eu me confundi o que eu falei para abrir o processo, acho que eu confundi com outro processo que envolve decreto também. Esse que acho que é mais tranquilo. Conselheiro, relator, só uma questão de ordem. O número do processo que está, eu estou tentando acessá-lo, não sei se está errado digitado aí no voto, mas só confirma para mim o número, Efigênio, por favor. Esse é 19, 15, 15, 720, 417, 2018, 58. Esse processo eu estou colocando aqui no processo e ele diz que o processo não é encontrado. Não é porque acho que ele está apenso, a esse. Está apenso, Fred. Ele está apenso ao anterior. Fácil, né? Ok, tudo bem. Obrigado. Só que ele não está abrindo legal, não, tá? Porque ele se quiser, eu posso colocar a cópia dele na pasta. Eu tenho cópia aqui. Se não conseguir abrir, joga na outra tela e expande ele. Tudo bem, pode seguir. Eu vou localizar. Pode seguir.
Quer que eu copie na minha pasta lá, Fred? Eu vou transferir o processo, eu vou copiar na minha... Eu tenho ele aqui? Não, eu não quero tomar tempo, não. Eu faço o procedimento de pelo outro tentar acessar. Se eu não conseguir, Você me fala que eu copio para vocês. Obrigado. Ok. Então, recurso voluntário, passando pelo voto, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto, dele conheço. Passo a análise. Trata-se de auto de infração com base no arbitramento da receita de prestação de serviço, extraído da declaração de operações com crédito, com cartões de crédito, conforme narrado no termo de verificação. Nos autos do processo final 2018-09, procedeu-se à exclusão do contribuinte do Simples Nacional por falta de escrituração do livro caixa, ou não identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, como citado, e aqui eu transcrevo a ementa, né, por isso que nós julgamos, é aquele que nós acabamos de discutir. Né? Nestes autos, a fiscalização intimou o contribuinte a justificar diferenças entre os valores informados pelas empresas administradoras de cartões de crédito e os valores tributados pelo contribuinte no Simples Nacional. Né? E aí eu transcrevo. Em resposta, o contribuinte informou que os valores referentes ao Itaú Card e Bradesco referiam-se a despesas e não a receita. Quanto à Redcard, observou que, como operadora de viagens, adianta pagamento de várias despesas, passagens aéreas, cruzeiros marítimos, hotéis, aluguéis, em nome do cliente. Portanto, a diferença apurada pelo fisco decorreria da antecipação de numerário ao cliente, posteriormente reembolsado. Então, essa foi a argumentação que eu transcrevo. A fiscalização confirmou que os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito, Itaú Card e Bradesco, referem-se à compra do contribuinte. Portanto, não integram a receita bruta. Então, o que a fiscalização fez? Olha, isso que você está me informando dessas operadoras, Itaú Card e Bradesco, referem-se a compras? Ok, não vou considerar, porque isso aqui é reembolso. Ok. Quanto aos valores da Redcard, o contribuinte apresentou planilha, em que relaciona supostos reembolsos, e informou que nem todos os documentos possuem, por hora, recibo ou nota fiscal, mas a empresa vem requerendo a segunda via a todos os fornecedores, pelo que também requer a juntada das respectivas solicitações. Então, tá? Entre aspas, palavras do contribuinte, tá? As folhas 38. A falta de documentação comprobatória dos reembolsos, bem como do livro caixa ou escrituração contábil, a fiscalização arbitrou o lucro do contribuinte, com base na receita de prestação de serviço da Redcard, nos termos do artigo 47.3 da 8981. Pois bem, minhas palavras, é possível que, dentre as receitas da Redcard, informadas na DECRED e utilizadas pela fiscalização como base para o arbitramento, então, é possível que existam valores que se refiram à antecipação de numerário, palavra do contribuinte, antecipação de numerário ao cliente, em que posteriormente são reembolsados, né? Não estando sujeito, portanto, à tributação, tendo em vista que o contribuinte exerce a atividade de operadora de viagem e, como tal, adianta pagamento de despesas, tais como passagens aéreas, cruzeiros marítimos, passagem de ônibus, fretamentos, hotéis, aluguéis, enfim, né? Então, é possível isso. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória dos reembolsos informados em planilha, seja durante a fiscalização, seja em sede recursal. Observe-se ainda que, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, tal ponto não é questionado. Quanto à atribuição do efeito suspensivo a este processo, nos termos do artigo 151 do CTN, combinado com o 33 do PAF, tal efeito já está garantido, independente do requerimento do contribuinte. Sob a alegação de que a ANE e a EPP, optantes pelo Simples Nacional, têm opção de adotar a contabilidade simplificada, aí o que eu faço? Porque ele traz essa mesma alegação. Eu vou transcrever aquela parte do voto que nós acabamos de julgar, que é que essa escrituração simplificada não lhe socorre também, né? É exatamente aquele trecho do voto anterior.
Passando agora, então, no item 29. No caso de análise, a recorrente limitou-se a apresentar planilha com lista de fornecedores, valores pagos, data, tipo de lançamento bancário. Tal documento não cumpre os requisitos estabelecidos na norma regulamentar para serem considerados contabilidade simplificada, conforme regulamentado pelo CFC. Enfim, aquele último item. Então, antes exposto, eu conheço o recurso voluntário e neguei provimento. Aqui, aquele comentário que eu havia feito, Fred, é um outro lançamento que ele questiona exatamente alguns pontos. Aqui as argumentações foram essas, e que eu entendo que, pela própria atividade dele, poderia sim, só que não teve lastro probatório. Tá muito, presidente? E no recurso voluntário, ele não questiona mais essa vinculação com outro processo, não. Oi? Não questiona. Ele fala que ele pede suspensão, né? Que enquanto não julgada a exclusão, ele não poderia ser autuado. Ele pede isso? Pede. Então, é interessante citar a súmula CARF 77, né? Que diz que acho que eu cito ela aqui, não? Deixa eu ver aqui. Acho que eu cito ela aqui. Pode. Deixa eu ver aqui. Presidente. Não, na verdade, eu não fiquei só ouvindo você falando. Diga. Presidente, só avisar o Fred que eu passei por e-mail o arquivo para ele da 65. Eu consegui abrir, Wilson, mas mesmo assim, obrigado. Consegui sim, obrigado. Colegas, está aberto a palavra para os debates. Está tranquilo, né? Eu só estava abrindo. Oi? Doutor Binotto, a infração é 75% a multa. Oi? A súmula CARF não está citada. Não está citado aqui, não. Deve ter sido no outro que eu citei. Mas eu vou... Vou citar para evitar o especial. Né? Ok, colegas, vamos votar. Gisele? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho, presidente. Também acompanho. Também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 66 da pauta ficou assim: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos dar prosseguimento ao nosso julgamento. Presidente, o senhor vai fazer algum intervalo às 4? Ótimo. Sim, obrigado por lembrar novamente, Fred. Eu tenho esquecido. Necessário. Tá certo, agradeço. Vamos, agora? Com certeza. Vamos dar um intervalo. Eu vou pedir para a Amanda para a gente interromper a gravação e para fazer o nosso